Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 84. Salmo capítulo 84, a palavra do Senhor diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, fez dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Feche os teus olhos, vamos fazer mais uma oração. Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, porque nós estamos aqui, o Senhor nos trouxe neste lugar, e obrigado porque o teu Espírito Santo também está aqui. E veio aqui, ó Deus, para que possamos ser ensinados, aprender um pouco mais, sermos colocados, ministrados pelo teu poder, pela tua graça, pelo entendimento bíblico, que, Senhor Deus, a palavra, a mensagem, que o dia de hoje possa gerar em nós mais ainda convicção, mais ainda entendimento, mais ainda compromisso, mais ainda poder de Deus sobre a tua igreja, mais ainda do teu Espírito em nós, mais ainda, ó Pai, de entusiasmo, um entusiasmo que vem do Senhor, uma motivação, ó Pai, que vem de dentro para fora, causando mudança, gerando transformações, em nome de Jesus. Amém e amém. O título da nossa mensagem é o melhor lugar do mundo. Interessante que o pastor Antônio estava pregando aqui agora, no último culto, até falei com o Lucas, e no finalzinho da mensagem, ele citou essa frase. Foi porque em tal lugar é o melhor lugar do mundo para mim. Aí eu falei, irmão, dá uma olhada, vê se não é confirmação de Deus. Amém. No texto de Salmos capítulo 84, no versículo 10, o salmista ele diz: prefiro estar nos átrios do Senhor. O Dr. Carlos respondeu: o melhor lugar do mundo para ele é nos átrios do Senhor, nos átrios da casa de Deus. E o salmista ele fala: prefiro estar nos átrios do Senhor um dia, do que 1000 vezes em outro lugar. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000, está na minha Bíblia. Tem alguma tradução que está diferente disso? Alguma tradução aí que está diferente disso? Se tiver, pode ler, por favor. Versículo 10. Todo mundo assim? Tem algumas traduções que dizem: pois um dia nos átrios vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. O meu vale mais do que 1000 apenas, mas tem traduções que completa, que diz do que 1000 vezes melhor do que em qualquer outro lugar. Está acima? Amém. Por quê? Porque existem muitos lugares que é muito bom. Existem muitos lugares que a gente vai, que a gente frequenta, que a gente já foi ou já passeou, que já esteve, e que é muito bom. Um lugar bom é um lugar que traz uma sensação de alegria. Um lugar bom é um lugar onde nos dá segurança, onde nós temos segurança. Um lugar bom é um lugar onde nós podemos ter nossa liberdade, nós falamos, nós nos calamos, nós fazemos o que nós queremos geralmente. Aquilo que agrada o nosso coração, aquilo que traz prazer, aquilo que nos dá satisfação de estar ali, é o melhor lugar.
O salmista ele vem dizendo, nos atos do Senhor. E o que é os atos do Senhor? Quando esse pessoal escreveu esse salmo, ele é uma poesia, ele é um cântico, né? Ele é uma música feita pelos filhos de Corá, ou Coré. Coré foi um homem que participou, que veio da linhagem de Levi. Na distribuição das tribos existia um homem chamado Levi, e as descendências, os herdeiros dele seriam homens que trabalhariam no templo. Os levitas eram homens que trabalhavam no templo, junto com os sacerdotes, os que organizavam o templo, os que arrumavam as cadeiras, os que preparavam todo o culto para que ele pudesse acontecer. Na verdade, preparava todo o ambiente para que o culto pudesse acontecer. Culto não é vir aqui, culto não é arrumar a cadeira apenas. O culto não é só estar na igreja, culto é um ato de adoração, de louvor ao Senhor. O culto é uma atitude, é a expressão do nosso ser diante daquele que nos criou. Isso é um culto. O culto pode sim ser arrumar a cadeira a partir do momento que a gente faz glorificando a Deus. A Bíblia fala tudo que for fazer, seja em palavras, seja em ação, pensamento, seja comida ou bebida, faça para o louvor de Deus. Então isso é um culto. E é por isso que a glutonaria é pecado. Nós louvamos a Deus quando nós comemos muito, excedemos. Porque isso parte de um princípio, de um egoísmo, de um egocentrismo. Nós pensamos só em nós. O mundo vai acabar com a comida, vai acabar com a comida do mundo. Então eu vou comer tudo agora, porque vai que amanhã não tem mais. A Bíblia, ela vem falando sobre esse átrio. O que é o átrio? O átrio é uma parte de um templo, um local do templo. Na história bíblica, a gente vai ver que o templo ele foi construído 3 vezes. O primeiro templo ele foi construído há 959 anos antes de Cristo por Salomão, no Monte Moriá, em Jerusalém. Ele foi construído para substituir um tabernáculo. Tabernáculo é uma coisa, templo é outro. Mas se fazia os mesmos rituais, tanto em um quanto em outro. Mas o templo, ele fala e ele especifica melhor sobre esse átrio. Porque enquanto o tabernáculo era um templo que se podia desmanchar, podia se desfazer ele, porque o povo estava em peregrinação, vivendo e caminhando pelo deserto. E aí, num determinado lugar, eles chegavam, eles colocavam as suas coisas, levantavam as suas tendas e também o tabernáculo, um lugar para adorar a Deus. O tabernáculo foi construído também em 3 lugares. Coincidência, né? Existiam 3 templos. E o tabernáculo de Deus, ou a congregação, ou o lugar da morada ou da habitação de Deus, foi construído em apenas 3 lugares. O primeiro lugar foi em Siló. E ficou por ali construído, ficou ali levantado 300 anos. Depois foi construído em Nob. E depois foi construído também em Gibeão, eu acho, alguma coisa assim. E aí, para substituir o templo, o tabernáculo, Salomão construiu o primeiro templo. Como que era esse templo, irmãos? O templo ele tinha 27 metros de comprimento. 27 metros de comprimento, 9 metros de largura. E era divididos em 2 partes. Uma parte se chamava Santo dos Santos, ou Santo Lugar. E essa parte, ela tinha um tamanho de 9 metros. Então aqui, por exemplo, nós temos o quê? 1, 2,5, né, doutor? Mais ou menos isso? 3,5? Que a minha perna é grande, né? Dei quase que... 3,5, mais uns 5 metros para frente. 4,5 metros para frente, era o tamanho do Santo dos Santos. Neste lugar, Santo dos Santos, só entrava um homem, que era o sumo sacerdote. E esse homem, ele tinha algumas responsabilidades, ele tinha algumas atividades a serem feitas neste lugar. Ele subia neste lugar, ele entrava para esse ambiente apenas uma vez no ano, que era o dia da expiação,
que significa retirada de pecado, retirada, expiação, se colocar no lugar. E nesse lugar existia também um objeto chamado a Arca da Aliança, cuja tampa era chamada de propiciatório. Esse sumo sacerdote, ele entrava aqui, e ele borrifava sangue, aspergia sangue sobre o propiciatório, e essa ação aplacava a ira de Deus contra o homem pecador. E aí essa era a ação, era a atividade do sumo sacerdote. Ele entrava só para isso. Um lugar de muita santidade, um lugar onde Deus estava, um lugar onde Deus o assistia nesse ritual. E quando ele chegava, ele tinha que amarrar uma corda na cintura, colocar um sino pendurado, e essa corda, a ponta dela, ia para fora do Santo dos Santos, ficando na parte de lá onde se chamava Santo Lugar. Amém? Amém. Vocês estão entendendo? Alguma dúvida? Então vamos continuar, amém? Esse homem entrava aqui, e por que precisava dessa corda? Porque se esse sumo sacerdote, representante de Deus, ele estivesse em pecado, ele morria, na hora. A hora que ele começasse a pisar ali, que ele começasse a falar com Deus, invocar o nome de Deus e começar o ritual, e se a vida dele não estivesse certinha, se ele estivesse devendo no barzinho do lado, se ele estivesse devendo no supermercado, se ele tivesse batido a esposa, se ele tivesse mentido, se ele tivesse xingado, qualquer coisa, ele morria na hora. E aí o sinalzinho era para dar um sinal para o pessoal que ficava lá de fora, para saber que ele estava vivo. Ele estava ali caminhando e o sinal, trim, 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 batendo. O pessoal aí fora aí, está acompanhando? Amém? Amém, uma pessoa. E aí, se esse sino para de bater, para de soar, o pessoal lá fora já sabe, puxa a corda. Porque quem entrasse lá em pecado, morria também. E não era qualquer homem que podia entrar, mesmo se não tivesse pecado. Quem entrava lá era apenas o sumo sacerdote. Um homem específico, consagrado, separado, santo. Santo significa isso, separado para uma missão, separado para a obra de Deus, separado para algo de Deus, santo. E aí do lado de fora, no santo lugar, ficavam os sacerdotes. No santo dos santos, sumo sacerdote. Santo lugar, sacerdote. E eles puxavam. Aonde ficavam os sacerdotes, ficava também dois objetos. Ficavam dois objetos. O altar de incenso e o candelabro. O altar de incenso, o incenso, irmãos, representa a oração dos santos. A Bíblia fala que a nossa oração, ela sobe para os céus como um cheiro suave, agradável ao Senhor. Ele respira a nossa oração. Ele sente a fragrância da nossa oração, da sua oração. Quando nós oramos, qual é o cheiro da nossa oração? É saboroso ou é ardido? A nossa oração, ela é carregada de um odor perfumado? Ou será que é de um odor ruim? De um cheiro mau? E isso, a oração, não é porque nós temos pecado, porque todo homem peca mesmo. A gente erra mesmo. E para ser perdoado, a gente tem que orar. O problema é quando a nossa oração ela é carregada de muito cheiro ruim, é quando a nossa oração ela é egoísta. Quando a nossa oração é só me dar. Quando a nossa oração é só para nós. A gente vai perceber a diferença de oração na Bíblia. A nossa oração é a oração bíblica, a oração que muitos homens fizeram, é o alcance dela. É a ação dessa oração. É a permanência dela, é o resultado dela. A gente olha para Jesus, por exemplo, quando ele ora pelo povo. A oração de Jesus era por nós.
E é por nós, porque Ele ainda intercede por mim e por você, amém? A oração dele é pelos outros. E a nossa oração, às vezes, é só para nós mesmos. É só para que a gente tenha sucesso. É só para que a gente tenha vitória. É só para que a gente seja melhor. É só para que a gente ganhe mais. Então existe uma diferença muito grande das orações. A oração de Elias, por exemplo, que foi uma oração muito poderosa, quando ele fala, Senhor, melhor, ele olha para a nuvem e fala, não vai chover, em meu nome, porque eu estou falando, porque eu estou mandando, não é nem em nome de Deus. Mas tem um resultado dessa oração dele. Porque essa ação de não chover mais glorificava o nome de Deus. Por quê? Porque eu era um povo idólatra, que adorava Baal. Baal era o Deus da natureza. Competia com Deus, querendo competir com Deus. Ninguém compete com Deus. E aí nessa oração, a falta de chuva desbanca Deus Baal e apresenta Jeová da glória, amém? Então existe esse altar de incenso. E o candelabro, o que o candelabro representa, irmãos? O candelabro, ele representa o Espírito Santo em nós. A responsabilidade do sacerdote que ficava lá no santo lugar era apenas essa. Ele cuidava do altar dos incensos e cuidava do candelabro. 24 horas por dia, não podia deixar o candelabro se apagar, não podia deixar as velas se apagar, não podia deixar o fogo terminar, tinha que estar ali trocando a velinha, colocando fogo, acendendo. E isso é a nossa busca. A palavra de Deus vai falar aqui no Novo Testamento que nós somos sacerdotes, todo mundo, eu e você que está aí embaixo aí, você é sacerdote do Senhor. Deus te chamou, te separou para ser sacerdote. E é por isso que Deus, ele fala, vós sois santos. Sejam santos como eu sou santo. Nós precisamos ser santos. E ser santo não é ser totalmente perfeito. Ser santo não é errar nunca mais. Ser santo não é deixar de fazer, não é errar nunca mais. Eu repeti isso 2 vezes. Só para confirmar, amém? Ser santo é ser separado. Ser santo é ter consciência da missão que nós temos. Ter consciência pelo que nós fomos chamados. E a Bíblia fala, você é sacerdote, separado para uma missão. E se a sua missão como sacerdote é manter a chama acesa. É manter o candelabro aceso. Troca a vela desse candelabro. Convida o Espírito Santo, mantenha a chama acesa, porque é isso que nos mantém conectados com Deus, porque é isso que te mantém ligado com o Senhor, é isso que faz a sua oração subir, é isso que coloca a sua oração diante de Deus, é isso que vai trazer resposta para você, amém? Então mantenha a chama acesa, mantenha o candelabro aceso. Nós como igreja, nós precisamos fazer a nossa parte. Porque o tabernáculo, ele traz uma outra representação. O tabernáculo fala sobre a igreja que somos nós, no individual, dando condições dela ser montada em vários lugares. Você é um tabernáculo, lá na sua casa e no seu serviço. A irmã Cida é um tabernáculo, lá na casa dela, lá no serviço dela. É outro lugar. Então nós temos 2 tabernáculos ali. Temos um tabernáculo montado em um lugar, um tabernáculo montado em outro lugar. Sabendo que isso representa a habitação de Deus. Isso é o lugar onde Deus se manifesta. Isso é o lugar onde Deus visita. É onde a glória dele cai. É onde o peso da glória dele faz a diferença. Quem participou aqui da primeira conferência, não é conferência,
que teve uma semana antes da conferência, foi o treinamento de missões, aqui no mês de setembro. Quem participou? Amém. O pastor que esteve ministrando aqui, ele falou algo muito interessante. Ele falou sobre o peso da glória, sobre a glória de Deus. O significado da palavra glória de Deus é justamente isso, peso. E a ideia desse peso, dessa glória, é como se fosse uma pedra colocada sobre um rio, para a gente poder entender. Porque quando se coloca uma pedra muito grande, muito pesada no meio de um rio, automaticamente aquela água que está correndo por ali, ela tem que mudar. Ela tem que mudar de rota. Nossa, estou até suando aqui, irmãos. Ela tem que mudar de direção. Por causa do peso da glória. Por causa do peso da pedra. Se coloca uma pedra mais leve, o que acontece? O rio leva a pedra. Mas se for muito pesado, ela transforma o rio. E o peso da glória de Deus é para isso. É para transformar a nossa vida. O peso da glória de Deus é para transformar a nossa casa. O peso da glória de Deus é para transformar onde esse tabernáculo estiver montado. Amém? Então seja um tabernáculo, seja um sacerdote, mantenha a chama acesa. E aí o salmista ele vem falando, olha, o melhor lugar é no átrio. Prefiro 1000 vezes estar no átrio do que em qualquer outro lugar. O átrio, ele já ficava lá do lado de fora. Porque o átrio é um lugar que todos tinham acesso. Todo Israel, todo o povo de Deus podia chegar apenas no átrio, aonde tinha a mesa, o altar de sacrifício. Era o lugar onde eles levavam a sua oferta, o animal, para ser sacrificado. Isso representava a expiação, retirava o pecado e trazia o perdão. Ali naquele ato do sacrifício, o sacerdote ia lá, colhia o sangue do animal, vinha, entregava para o sumo sacerdote, que subia no Santo dos Santos e borrifava no propiciatório. Amém? Entendeu? No átrio é o lugar onde todos têm acesso. O átrio é o lugar onde a sua família tem acesso. O átrio é o lugar onde as pessoas, seus amigos, têm acesso. Eles não têm acesso ainda aqui. Aqueles que não conhecem a Deus não têm acesso ao Santo dos Santos, porque não conhecem a Deus. Deus quer se revelar. Deus vai se revelar. Um dia eu não conhecia a Deus. Um dia eu não tinha acesso. O acesso que eu tenho aqui não é por ser pastor. É por ser salvo. O acesso que tenho ao Santo dos Santos, não este lugar. Não este lugar. Mas o Santo dos Santos de Deus, a intimidade com Deus, a busca de Deus, é por ser salvo. É para quem foi alcançado pela graça, é para quem foi justificado e recebeu a justificação. Porque uma coisa é sermos justificados. Deus fez justiça por nós. Deus já trouxe a salvação. Deus já mostrou o caminho. Mas nós temos que caminhar nele. Nós temos que aceitar a salvação. E temos que aceitar o meio de justificação, que é Cristo. E lá fora no átrio, o melhor lugar do mundo é o lugar onde dá possibilidade de outras pessoas participarem também. Porque eu fui alcançado no átrio, através da vida de alguém que já conhecia o Santo dos Santos. Eu fui alcançado no átrio, através de alguém que já mantinha a chama acesa. Eu fui alcançado lá fora. Eu vim na igreja, irmãos, e não entendia nada. Saía daqui como se não tivesse nem conhecido a igreja. Quando era na rua Goiânia. Frequentava uma vez no mês, vinha, participava, saía. A hora que terminava o culto, os amigos já estavam tudo na porta esperando para ir para o boteco, beber. Cair e levantar. E depois continuar na queda. E aí, um dia,
eu recebi um convite, um dia alguém falou comigo, e um dia tudo aconteceu, e hoje estou aqui para a glória do Senhor. Então o átrio, ele é um lugar importantíssimo. Ele não é menos importante que o Santo dos Santos. O Santo dos Santos é uma busca, é a consequência de algo que acontece, que vem acontecendo de lá para cá. E esse convite não é para pastor, não é para padre. Esse convite não é só para quem faz o CTBAN ou o NCO, não é só para líderes de ministério. Esse convite é para todos nós. Esse convite é para a igreja. Esse convite é para o cristão. É para o homem e a mulher, um homem de forma geral, genérica mesmo, de humanidade, porque a Bíblia fala que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, sobre todos nós, e derramar o Espírito dele é trazer para esse lugar de intimidade. É por isso que quando você ora, você pode perdoar a pessoa. Você fala, olha, que Deus tenha misericórdia da sua vida, que o Senhor te perdoe, e que eu te perdoo também, e eu te perdoo. Era isso que os judeus ficavam intrigados com Jesus, porque ele falava, eu perdoo. E eles diziam, mas quem pode perdoar é só Deus. Mas ele estava no Santo dos Santos e me convidou para este lugar. Vem para esse lugar. Pastor, como que eu posso ir e chegar neste lugar? 3 coisas. Sermãozinho Batista. Nós precisamos assumir 3 compromissos na nossa vida. Primeiro, nós precisamos de um compromisso com a igreja de Deus. Você precisa de um compromisso com a igreja de Deus. Aqui no versículo 1, no capítulo 84 do texto aí, o salmista ele diz assim, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O nosso compromisso com a igreja, ela reflete o nosso compromisso com Deus da igreja. Não é só você vir. O compromisso com a igreja é sim realizar as atividades, é sim vir e ser assíduo, participar, ajudar, oferecer ajuda braçal e intelectual, financeira. O pastor falou muito sobre isso aqui no último culto. Ele falou sobre a construção do 2º templo, que foi feita por Zorobabel, com a comissão de Ageu, um profeta. E os homens precisavam se doar naquela obra para que o templo fosse reconstruído. Porque os babilônios eles destruíram o primeiro templo feito por Salomão. Destruiu tudo. Eles estavam em cativeiro. Quando esse povo retorna, está tudo destruído. Não tem casa, não tem lanchonete, não tem supermercado, não tem nada. Não tem nem sinal de Wi-Fi. Nem celular, nem internet, WhatsApp, tem nada. Começar do zero, tudo de novo. Irmãos, já parou para pensar? Só um parênteses. Se acaba tudo, se a gente fica sem energia, fica sem sinal de WhatsApp, sem sinal de internet, no mundo inteiro, 1 mês, doutor Carlos, pensa. A catástrofe, o desastre, reconstruir tudo de novo. Nada funciona. Não tem alimento, não tem comida, não tem nada. Esses homens estavam desse jeito. Tudo destruído. Inclusive o templo, lugar de adoração. E aí eles estavam preocupados em construir as suas casas ali. Então, vou levantar nossa casa, nosso lar. Porque todo mundo quer casa, né? Todo mundo quer a sua casa. Irmão João Lucas. Todo mundo quer estar no seu melhor lugar. Dentro do quartinho, na sua cama confortável, com pena de ganso. Deitado no travesseirão de pena de ganso. E aí eles estavam preocupados em reconstruir a casa deles. E Deus trouxe uma palavra, fala, enquanto vocês não construírem, não derem prioridade ao templo, vocês não vão chegar em lugar nenhum. E aí eles constroem, levanta, edifica o templo novamente pela 2ª vez, 500 anos antes de Cristo, 580 e poucos.
E aí sim, volta tudo normal. Tudo acontece. Deus abençoa. Deus derrama graça. Deus derrama glória. Deus levanta homens. Deus levanta reis. Deus põe esse povo para avançar. Deus põe o povo para crescer e se multiplicar. E Deus cumpre a palavra dele, a promessa dele. Então assuma um compromisso com a igreja. Em todos os âmbitos, em todos os níveis. Não tenha dó de pôr a mão no bolso, irmãos, e ofertar, e abençoar. Aqui ninguém leva dinheiro de ninguém. Quando você oferta aqui no gasofilácio, que já está lá dentro, você está ofertando na casa de Deus mesmo. Você está abençoando a obra. Quando você oferta, a sua oferta é direcionada. Se sua oferta é no envelope verde, é para construção. Tem gente que tem compromisso com missionário. Se você põe a oferta para um missionário, é para o missionário que ela vai, não é para a construção. Direcionada. Quando você vem e trabalha e faz algum tipo de atividade, Deus te recompensa. Deus te recompensa. Eu tenho visto aqui o trabalho com jovens e tem crescido e tem sido abençoado para a glória do Senhor. Eu vejo jovens vindo e trabalhando. Ontem nós fizemos uma gincana aqui. Terminou o curso de capelania, 5 horas. 5 e 1, estava todo mundo aqui dentro, os jovens. Uns poucos, né, já trabalhando e já que passou o dia inteiro, né, Dani? Cadê a Dani? Saiu. Passou aqui com o pessoal aqui e organizou e pôs umas cortinas aqui, pôs lá na frente, um toque feminino, para deixar mais glamuroso. E já o Lucas já foi ali fora, já montou as equipes. Jovens trabalhando, irmãos. Jovens fazendo para Deus. Aguarda o resultado daqui 5 anos, daqui 10 anos. Tem jovem solteiro aí? Cadê o jovem solteiro, irmãos? Aproveita a oportunidade aí. O Dr. Carlos já está aqui, já na primeira cadeira, já. Esse povo tudo casado, abençoado. Irmãos, porque Deus recompensa. Falo por mim. Por mim. Eu vim aqui, eu cheguei aqui, irmão, nunca tive preguiça, nunca tive medo de fazer nada para Deus. A partir do momento que eu tive consciência quem era Deus. Eu falei, eu tenho que servir esse Deus. Eu não posso ficar parado. Eu não consigo ficar parado. Eu tenho que fazer alguma coisa. Pastor, o que precisa? Arrumar cadeira? Então vou arrumar cadeira. Fiquei muito tempo arrumando cadeira. Pastor, o que precisa aí? Vamos limpar o templo. Então vamos. Pastor, o que mais precisa aí? Vamos evangelizar, bora. O que precisa? Vamos passar a noite na igreja? Vamos, estamos juntos. A sua ação traz uma reação de Deus, e a reação de Deus, ela é perpétua, ela é permanente. Ela vai alcançar, não é só você não, vai alcançar a sua casa, a sua família. Ela vai alcançar os seus projetos, os seus planos. Ela vai atingir os seus sonhos. Porque se os seus sonhos não forem bons, eles mudam. Deus muda até os nossos sonhos. Fala, não, esse sonho aí está muito fraco. Esse sonho está muito ruim. Está muito fora do que os meus sonhos é para você. E aí traz pensamentos maiores. Assim como os céus são mais altos do que a terra, é os pensamentos de Deus, muito mais altos que os nossos pensamentos. E da mesma forma como desce a chuva sobre a terra, trazendo fruto, produzindo algo, é a palavra de Deus produzindo algo na sua vida, ela não volta vazia. Então estar na igreja é um compromisso. Um compromisso primeiramente com Deus, e um compromisso com Deus, um compromisso de Deus, de que tudo que você faz tem recompensa. Nós devemos ir além do ritual. Nós vimos os rituais que foram feitos aqui, no propiciatório, embaixo, mantendo a chama acesa, orando, vindo. Vir à igreja, irmãos, num certo momento, passa a ser um ritual na nossa vida. Um ritual, a gente acostuma, vira tradição.
Isso é perigoso, porque isso torna a gente religioso, e o religioso é frio, o religioso é morto, o religioso, ele é monótono, ele é sem cor, sem graça, sem sabor. É essa oração que não cheira bem diante de Deus, porque a oração do religioso, fariseu, ele dizia assim: eu não quero ser como esse samaritano, não quero ser mulher e nem cachorro. Obrigado, Deus, porque o Senhor não fez nem samaritano, nem mulher e nem cachorro. Era a oração do religioso, do fariseu, se comparando, achando que é melhor que os outros, achando que está perfeito. Eu venho na igreja todo dia, toda quinta eu estou aqui, domingo de manhã, escola bíblica, 10 horas, 5h30, 7h30, oração, e pá, e não sei o quê. A gente não é perfeito por causa disso, não, irmãos. Isso é obrigação nossa, orar, vir na igreja, buscar a Deus. Fica um mês sem ir para você ver. Tira um mês, Marcondes, daqui para você ver. Sem oração, sem ouvir a palavra, sem ler a Bíblia. O culto vai muito mais além disso aqui. O culto começa em casa. O culto, ele vai para casa. A gente cultua Deus em casa, cultua Ele na igreja também. O nosso culto é 24 horas, tem que permanecer. A igreja será um lugar insubstituível se nela a palavra de Deus for lida, explicada, como convite a cada um, para que se aplique na sua vida. Então o que nós falamos aqui, você precisa ruminar, você precisa aplicar na sua vida, colocar em prática. Ruminar essa palavra, sabe, chegar em casa e mastigar e ficar pensando, falar: olha só, qual que é a minha função como sacerdote? Nossa, eu sou um tabernáculo. Olha, Deus quer me colocar em vários lugares. Nossa, através da minha vida Ele quer se apresentar a fulano, a ciclano e a beltrano. Olha, Deus, Ele pode agir através da minha vida, Ele vem com peso de glória. A igreja será relevante se permitir e estimular que as pessoas tenham comunhão e sejam mutuamente fortalecidas. Você sai daqui fortalecido, sim ou não? Então a igreja é relevante na sua vida. Você sai aqui com fé, sim ou não? Então a igreja é importante na sua vida. Então ela está cumprindo o papel. Então você tem que ter um compromisso com a igreja mesmo. Igreja não é essa parede. A igreja é a comunhão que acontece aqui, ó. Valoriza a vida das pessoas que estão aqui, ore por elas. Valoriza a vida da igreja. Dá um sorriso lá fora, dá um abraço. Ora com a pessoa. Segundo compromisso. Primeiro compromisso é compromisso com a igreja de Deus, sabendo que acima de tudo é o compromisso do Deus da igreja, com Deus da igreja. Segundo, precisamos ter um compromisso em confiar em Deus. Em confiar em Deus. Nós não confiamos na igreja como homens, apenas, só como homens. Significa confiar em nós mesmos, em poderes do homem, em poderes humanos, naquilo que a gente pode fazer, conseguir, dar o jeitinho brasileiro. Não nesse poder, não nessa força, não nessa questão. Confiar em Deus. E quem confia em Deus, descansa em Deus. Isso é uma prova que você pode fazer com você mesmo. Pergunta para você mesmo: será que eu confio em Deus? Como que eu posso saber se eu confio em Deus? Quem confia, descansa. Quem confia, espera. Quem confia, aguarda. Quem confia, não se desespera. Quem confia, ora. Quem confia, busca. Quem confia, aprende. Nós precisamos renovar nosso compromisso em confiar com Ele. Quem confia não espera em Deus por ser digno, mas procura ser digno porque foi salvo, porque confia em Deus. Nós fazemos tudo certo, nós buscamos fazer o que é certo, ser justo, ser digno, ser reto, porque nós confiamos em Deus.
Não é a nossa dignidade que vai nos levar à confiança. Amém? E o terceiro compromisso, irmãos, que nós precisamos ter. O primeiro é compromisso com a igreja, o segundo é ter um compromisso em confiar em Deus, e o terceiro é ter um compromisso com a vida íntegra. A experiência do nosso culto, ela pode ir além. Isso aqui nós adoramos, lá fora, lá nos átrios, nós podemos adorar também. Isso aqui nós oramos em língua, lá no átrio nós podemos adorar também. Nós podemos orar em línguas também. Se aqui a gente busca, se aqui a gente sente o fervor de Deus, lá no átrio a gente pode sentir o fervor dele também. Amém, igreja aí fora? A nossa experiência de adoração coletiva deve nos capacitar para enfrentar individualmente as adversidades com uma fé inabalável. Essa fé, ela nos fortalece. Esse nosso compromisso de uma vida íntegra é que nos vai dar condição e autoridade lá fora de representar Deus, de representar a palavra, de representar e ser esse tabernáculo. E se o culto é uma visão da glória de Deus, e levamos essa visão para a vida no dia a dia, essa visão continuará conosco, de modo a vermos os problemas como Deus os vê. Como é que Deus vê o problema? Ele vê de cima para baixo. E quando você olha de cima para baixo, você vê tudo pequenininho. Quando eu olho daqui para aí, eu estou mais alto que você, estou olhando o Dr. Carlos, ele está pequenininho, está baixinho aqui perto de mim. Mas se eu descer e sentar no chão, aí ele fica grandão perto de mim. É a forma como a gente olha os nossos problemas. A gente olha assim. Maximiza a nossa dificuldade. Maximiza o nosso problema, o nosso gigante. Se torna grande. Davi vence Golias porque ele olha com os olhos de Deus. Fala, isso é mais nada menos que um homem. Uma criatura. A primeira coisa que ele declara é: você é um incircunciso. Você não tem aliança com Deus. Você não tem compromisso com Deus. Isso não vem de Deus. Mas eu tenho uma aliança com Ele. Você tem uma aliança com o Senhor. Ele tem um compromisso com você. E essa aliança é de duas vias. Se você tem um compromisso, Ele tem com você também. Se você faz a sua parte, Ele faz a dele. Se você dá o primeiro passo, Ele dá os outros 1000. Você põe o pé na água, Ele te faz flutuar. Você toca o cajado, o mar abre. É o seu compromisso diante do compromisso dele. Então, irmãos, para a gente poder representar esse tabernáculo, essa igreja, esse santo do santo, esse santo lugar, essa intimidade com Deus, lá fora, nos átrios, nós precisamos estabelecer esses 3 compromissos. Faça um compromisso com a sua igreja, de vir, de participar, de ajudar, de contribuir. Faça um compromisso com a sua igreja. Faça um compromisso em confiar a Deus, em Deus. Confia no Senhor. Ore, busque. Cumpra a sua atividade, aquilo que você tem que fazer, faça. Ore, leia, estude, comungue, gere comunhão e tenha uma vida íntegra. Amém? Vida íntegra é vida completa. É a proposta de Jesus. Ele veio para trazer vida, vida abundante, vida íntegra, vida completa, cheia, transbordante. Amém? Então vamos orar, quero orar com você. Coloque-se de pé no seu lugar.